Então, hoje é o capítulo 2 do Paulo Estevão, que se chama Lágrimas e Sacrifícios. Não sei se vocês lembram, no finalzinho do primeiro capítulo, então, o pai, né, do Gesiel, que é o Joquedebe, e a Abigail, todos foram presos, porque o Licínio Minúcio soube, né, que foi informado que o fogo que foi colocado lá nas propriedades dele foram por conta do Joquedebe. E aí estão sendo levados para a prisão no final do primeiro capítulo. Agora então vem o segundo capítulo. A prisão que recebera as nossas personagens em Corinto era um velho casarão de corredores úmidos e escuros, mas a sala destinada aos três, conquanto desprovida de qualquer conforto, apresentava a vantagem de uma janela gradeada que comunicava o ambiente desolado com a natureza exterior. Então, descrevendo um pouquinho a prisão, né, apesar de não ser de ser uma prisão úmida, né, como fala, fria, mas não, pelo menos tinha uma janela. E aí segue descrevendo: Joquedebe estava cansadíssimo e servindo-se do manto que o apanhara ao acaso, ao retirar-se, Gesiel improvisou-lhe um leito sobre as lajes frias. O velho, atormentado por um aluvião de pensamentos, descansava o corpo dolorido e entregue a penosas meditações sobre os problemas do destino humano. Sem saber externar suas dores pungentes, engolfara-se em angustioso mutismo, evitando o olhar dos filhos. Gesiel e Abigail aproximaram-se da janela, segurando as grades inflexíveis e abafando com dificuldade a justa inquietação. Ambos olharam instintivamente o firmamento, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais ternas esperanças para os que choram e sofrem na terra. Então, descrevendo, né, imagina eles entrando na prisão, o Joquedebe mudo, né, pensando nas... Fala ali, né, como se fosse do drama humano. Mas a gente viu que, de certa forma, foi isso que ele acabou procurando, por atitudes que ele impensadamente acabou fazendo. Mas eu achei legal no fim desse parágrafo, falando, né, o Gesiel e a Abigail olhando o firmamento, olhando para o céu, né? Como ele fala, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais tenras esperanças para os que choram e sofrem na terra. É a mais pura verdade, né? Quando a gente está querendo a ajuda de Deus, a gente olha para cima, olha para o céu, muitas vezes, né? Para, olha, faz a nossa oração às vezes direcionado para cima. E é o que eles estavam fazendo naquele momento, dentro da prisão. O jovem abraçou a irmã com imensa ternura e disse comovido: Abigail, lembras-te da nossa leitura de ontem? Sim, respondeu ela com ingênua serenidade dos seus olhos negros e profundos. Tenho agora a impressão de que os escritos nos davam uma grande mensagem, pois nosso ponto de estudo foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a terra da promissão sem poder alcançá-la. Lembrando então o que tinha caído na mensagem do evangelho deles, né? E mostrando realmente que parecia que eles já estavam sendo avisados aquilo que ia acontecer com eles. O rapaz sorriu satisfeito por sentir-se identificado nos seus pensamentos e confirmou: Vejo que estamos em perfeito acordo. O céu, esta noite, oferece-nos a perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá, continuava apontando o zimbório estrelado, organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça. Dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente nossa mãe está com Deus, esperando por nós. Então, eles estão vivendo um momento justamente de nenhuma, quase nenhuma, né, expectativa de bem-estar na Terra, mas acreditando principalmente no que eles confiam, na fé deles, né? Na, no que Deus prepara para estes que sofrem na Terra, quando do lado de lá. E a mãe deles, né, eles lembrando da mãe que já tinha morrido antes, que provavelmente estava esperando por eles. Então eles já estavam prevendo algo de ruim que iria acontecer.
E é de se prever mesmo, né? Se sem fazer nada eles estavam sofrendo abusos das autoridades, imagina agora que o pai fez aquilo, tocou fogo nas propriedades do cara, que é o principal é, mandatário de tudo aquilo que está acontecendo para eles. Abigail mostrou-se muito impressionada com as palavras do irmão e acentuou: Estás triste? Ficaste agastado com o proceder de nosso pai? De modo algum, atalhou o moço, afagando-lhe os cabelos. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para nossa redenção, porque de outro modo Deus não nolas mandaria. Olha a forma de encarar, né? Como eu já falei desde o começo, a gente vai notar que tanto Gesiel quanto Abigail são espíritos completamente diferentes. São almas jamais evoluídas. E eles então encaram tudo o que para muitos é motivo de queixa, de revolta, de reclamação. Eles encaram que, de alguma maneira, aquilo pode ser útil para a evolução deles, para a melhoria deles. Se não, como ele fala, se não fosse assim, Deus não teria permitido que aquilo acontecesse com eles. Deus não mandaria para a gente aquilo. Não nos aborreçamos com o pai, tornou a jovem. Estive pensando que se a mamãe estivesse conosco, ele não chegaria a reclamações de tão tristes consequências. Nós não temos aquele poder de persuasão que, com que ela, carinhosa sempre, iluminava nossa casa. Lembras-te? Sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Olha como eles realmente são uma família. A mãe provavelmente sempre foi o carro-chefe ali, né, dos ensinamentos cristãos não, né? Porque nem existia o Cristo para eles, dos ensinamentos divinos. Eles só tinham como referência da religião deles o Velho Testamento. E mesmo só sendo isso, eles já compreendiam muito bem o que era a fé, a submissão à vontade divina quando tudo que se faz ainda não é suficiente. E aí então ela segue falando, né? Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador, e nós devemos ser os galhos floridos e frutíferos da sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Olha que legal, né? Deus como sendo o quem cuida da planta, né? da árvore, e eles se entendendo como sendo obras da criação que devem produzir frutos, que devem fazer algo ficar belo e bom, né? O florido e frutífero na obra de Deus. Eu vou lendo aqui, o capítulo, como eu falei, é meio intenso, já já vai começar. Mas vocês me interrompam para fazer algum comentário, alguma pergunta se precisar. Nessa altura, a bela jovem fez uma pausa significativa. Seus grandes olhos estavam velados por um tênue véu de pranto, que não chegava a cair. Entretanto, continuou ela, emocionando o irmão carinhoso. Sempre desejei fazer algum bem, sem jamais o conseguir. Quando nossa vizinha enviuvou, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não o possuía. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho-as pobres e vazias. Olha o que a Abigail está falando. Ela sempre teve todo esse espírito de bondade, né? E ainda assim não encontrava meios de fazer a bondade que ela queria. Eles eram pobres. Então, quando ela encontrava alguém com necessidade, ela não conseguia fazer o que ela gostaria, porque eles não tinham recursos. E olha como ela encara a situação que eles estão passando. Eles já perderam tudo, agora estão indo para a prisão
nas mãos de pessoas brutas, né? Extremamente impiedosas. E agora, olha o que ela fala. Sempre teve vontade de ser algo de bom na criação de Deus, mas nunca conseguiu. Então, agora, penso que foi útil a nossa prisão. É difícil da gente entender até, né? Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. Então, olha isso, como ela nunca teve nada, agora ela está achando que é uma oportunidade de testemunho, de dar o próprio coração em nome de Jesus, de Deus, né? E estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria. O rapaz aconchegou-a ao peito e exclamou: Deus te abençoe pelo entendimento das suas leis, irmãzinha. Então, olha como os dois são sintonizados na forma de encarar tudo o que é de mais trágico, né, da vida humana. Longa pausa estabelecera-se entre ambos, enquanto mergulhavam no infinito da noite clara, os olhos tenros e ansiosos. Então, olha, eu só quero fazer uma observação aqui. O fato deles entenderem dessa maneira não tira o sofrimento deles, né? Eles estão sofrendo, eles estão angustiados, mas eles confiam, eles têm fé de que aquilo não é para, não vai acabar de alguma maneira prejudicando eles, porque está reservado algo muito melhor, né, na vida que se segue além, mesmo ainda sem entender os ensinamentos de Jesus, porque eles não tiveram ainda acesso a Jesus Cristo. E aí, em dado instante, voltou a jovem a considerar: por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? Então, a mesma coisa que o pai dela estava questionando, né? Por que que eles sofrem tanto? A raça deles sempre sofreu e sofre tanto ainda, né? E aí o Gesiel responde: suponho, respondeu o moço, que Deus o permite a exemplo do pai amoroso para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Olha a conclusão do Gesiel. Eles acham que eles são os filhos que já têm algum conhecimento melhor do que os outros povos da humanidade. Eles receberam as leis de Moisés. Então, olha o que Gesiel pensa. Eu penso que Deus, para ensinar os mais atrasados, colocou a gente para dar o exemplo de como é que tem que se comportar. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo pelas dores e amarguras multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência. Olha isso, ele vem falando que é tudo recurso para crescimento, é tudo recurso para ficar forte. Então, enquanto uns estão usando a brutalidade para conquistar, nós, aqui passando por dores e amarguras, estamos aumentando a nossa capacidade de ser forte, de resistência. Ao mesmo tempo que os outros homens aprendem a considerar com o nosso esforço as verdades religiosas. Então, é através do exemplo, de passar por esse sofrimento e mostrar como é que se comporta, que ele acha o Gesiel, na cabeça do Gesiel. Ele está achando que é assim que nós podemos ser úteis para eles que estão mais atrasados. E fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou: mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Então, olha, eles têm notícias de que Jesus vai vir, que um Messias vai vir. E eles estão depositando as esperanças do povo deles nesse Messias que vai vir. Os profetas nos afirmaram que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor,
a caridade, a justiça e o perdão. Olha isso, eles já têm informações disso. Mesmo antes de Jesus chegar, o Velho Testamento traz essas informações através dos profetas. Olha como eles são conhecedores plenos das leis, né? Ali das escrituras do Velho Testamento. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Então, isso é informações que até hoje muita gente não entende o que Jesus veio nos ensinar, né? E eles, antes de vir Jesus, já entendiam. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos? Olha a intuição do Gesiel, né? Imagina, e Jesus já estava, né, na terra naquela época. Eles só não sabiam. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça têm muito padecido, mas Deus saberá por quê e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Olha isso, é demonstração de confiança em Deus, de entrega constantemente. A jovem pareceu meditar longamente e obtemperou depois de alguns instantes. E já que falamos em sofrimentos, como devemos esperar o dia de amanhã? Prevejo grandes contrariedades no interrogatório. E afinal, que farão os juízes de nosso Pai e de nós próprios? Então agora eles estão pensando, o que será que vai acontecer com eles, né? Estão presos, vão passar a noite e no dia seguinte eles vão de novo ser colocados à frente dos romanos, né? Não deveremos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Quando experimentou a ironia de sua mulher, nas desditas extremas, Job teve a boa lembrança de que, se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os dissabores para o nosso proveito. Tudo o que eles falam é lição constante. Olha isso. Ele está falando, se Deus dá coisa boa para nossa alegria, quando a gente pensa assim, então ele vai dar coisa ruim, é para nos punir, para nos corrigir, eles já não enxergam assim. Olha isso, ele pode igualmente enviar os dissabores para o nosso proveito. Eles não enxergam nada que seja para prejuízo deles. Ou é alegria, ou é ensinamento. Se o papai for acusado, direi que fui eu o autor do delito. Então, olha o que o Gesiel está prevendo fazer. Se eles acusarem o Joquedebe para, seja lá qual punição, até a morte, né? O Gesiel vai assumir que foi ele. Vai falar assim que não foi o pai, fui eu. E aí a Abigail ficou preocupada agora, né? E se te flagelarem por isso? Perguntou ela de olhos ansiosos. Entregar-me-ei ao flagício com a paz da consciência. Se estiveres junto de mim nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. Olha o que Gesiel está pedindo para Abigail. Se você estiver junto e se as coisas piorarem, você faz a prece da aflição. Nós vamos fazer junto a prece da aflição. Uma prece deles ali, né? Do Velho Testamento. E aí a Abigail ainda completa. E se te matarem, Gesiel? Pediremos a Deus que nos proteja. Então ele está consciente de que ele pode amanhã, no dia seguinte, ser morto por conta dessa decisão dele, para defender o pai. Abigail abraçou mais tenramente o irmão, que por sua vez dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma. A irmã querida constituíra sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida.
desde que a morte lhes arrebatara a genitora, dedicara-se à irmã com todas as veras do coração. Sua vida pura dividia-se entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição à meiga companheira da infância. Abigail contemplava-o ternamente, enquanto ele o abraçava com o enlevo da amizade pura, que reúne duas almas afins. Olha isso, né? Então a vida do Gesiel era, olha como ele descreve: trabalhar e obedecer ao pai dele, estudar as leis de Deus ou se dedicar ao carinho e à afeição à irmã. A vida dele era tudo isso. Depois de meditar longos minutos, Gesiel falou comovido: Se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe, para que tivéssemos a vida sem mácula nesse mundo. Olha isso, a única coisa que eles pedem é que eles não tenham nenhum tipo de desvio da lei. Eles não querem ter nenhum tipo de culpa perante ao sofrimento que eles possam ter. Que eles não querem ser responsáveis pelo sofrimento deles mesmos ou de outras pessoas. O que é, na verdade, o desvio da lei, né? Então, que se o Gesiel morrer, ele pede para que Abigail tenha essa retidão de conduta. Lembrar-te-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador. E nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Recordas-te das últimas observações da mamãe no leito da morte? Se recordo, respondeu Abigail com última lágrima, com uma lágrima. Tenho a impressão de ouvir ainda as suas últimas palavras. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. A lei principal que Jesus, inclusive, veio reafirmar é essa. E é o que eles já entendiam naquela época. A mãe deles tinha passado isso como lema principal da vida deles. Amar a Deus sobre todas as coisas. E de todo o coração e de todo o entendimento. Quer dizer, com o sentimento e com a razão. Gesiel sentiu os olhos úmidos com aquelas recordações e murmurou: Feliz de ti que não esqueceste. E como quem desejava mudar o rumo da conversa, acrescentou sensibilizado: E agora precisas descansar. Embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe o manto pobre, improvisou um leito à luz da baça do luar, que penetrava pelas grades e, osculando-lhe a fronte com indizível ternura, advertiu-a afetuosamente: Descansa. Opa, peraí que eu pulei demais aqui. Eu não sei onde que eu estava, peraí. Aqui, ó. Descansa, não te impressiones com a situação. Nosso destino pertence a Deus. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde, enquanto ele se aproximava da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz. Seu coração moço atufava-se em angustiosas cogitações. Agora que o pai e a irmãzinha repousavam na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgavam o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava às estrelas distantes. Esperava com sinceridade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia, que os pais lhe haviam dado a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente justo e bom. Então, olha isso, o Gesiel, apesar de passar toda essa confiança para Abigail, ele agora, num momento sozinho, fica claro que ele está angustiado, ele está ainda pedindo com todo o fervor a Deus e tentando entender, mas ele sabe como se comportar. Mas
isso não tira o sofrimento, a angústia que ele está passando. Ele que esclarecer o genitor e consolar a irmãzinha, perguntava também por sua vez dentro de si o porquê das suas provas dolorosas. Então, um espírito como esse também tem as suas questões, né? As suas indagações. Como se justificava por causa tão comezinha a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente? Então é isso que está passando pela cabeça dele. Por quê? Eu confio em Deus, mas por que está acontecendo isso com a gente? O pai deles é um trabalhador honesto. Ele é um homem trabalhador e a irmã uma criança inocente. Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? O pranto correu-lhe copioso ao relembrar a humilhação da irmã, mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-las de Abigail, que talvez o observasse na sombra. Quer dizer, ele começou a chorar e ele nem enxugou as lágrimas com as mãos para Abigail não perceber que ele estava chorando, caso ela tivesse observando ele, né? Caso ela não tivesse dormindo. Rememorava um a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente àquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que, em tudo, Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades corrigia o corpo e nas angústias da alma esclarecia, iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina no mundo anda no mundo fortalecida e feliz. Então, olha isso. Falando que a mãe ensinou ele a ter coragem e alegria, mesmo com os momentos difíceis, ser alegre por saber que Deus reserva algo de bom. Então, que toda criatura que é convicta da paternidade divina, quer dizer, que entende que Deus é pai e pai cuida de filho, toda criatura que entende isso anda no mundo fortalecida e feliz, coragem e alegria. Então, todo mundo que entende que realmente Deus não desampara a ninguém, anda fortalecido e feliz. É o que Gesiel aqui está nos falando. Edificado na fé, cobrou o ânimo e, depois de longas reflexões, aquietou-se na laje fria, procurando o repouso possível no silêncio augusto da noite. Então, aí ele tentou dormir. O dia amanheceu, prenho de lúgubres expectativas. Dentro de poucas horas, Licínio Minúcio, rodeado de numerosos guardas e satélites, recebeu os prisioneiros na sala destinada aos criminosos comuns, onde se ostentavam alguns instrumentos de punição e suplício. Então chegou o dia seguinte, né? O Licínio Minúcio já estava lá cheio de soldado numa sala onde tinha, como ele descreve, né, alguns instrumentos de punição e suplício. Deve ser aquela câmara, né, com instrumentos de tortura. Joquedebe e os filhos traíam na palidez do semblante a emoção profunda que os dominava. Os costumes da época eram excessivamente desumanos para que o juiz implacável e a maioria dos circunstantes se inclinassem à comiseração pelo aspecto desditoso deles. Quer dizer, eles estavam de uma maneira que era de dar pena, mas eles eram muito cruéis naquela época. Então, eles não tinham essa sensibilidade para se compadecer da situação daqueles três.
alguns esbirros perfilavam-se junto dos potros do castigo, de onde pendiam açoites e algemas impiedosos. Não houve interrogatório, nem depoimento de testemunhas, como seria de esperar antes de providências tão odiosas. E chamado rudemente pela voz metálica do legado, o velho judeu aproximou-se vacilante e trêmulo. Joquedeb, exclamou o algoz impassível e sanhudo. Os que desacatam as leis do império devem ser punidos de morte. Mas eu procurei ser magnânimo, em consideração à tua velhice desamparada. Então, olha isso, né? Já chegando com a condenação. Não teve nenhum tipo de tribunal ali. Mas ele falou: quem faz o que você fez, geralmente é punido com a morte. Mas pela sua velhice desamparada, eu estou procurando ser um pouquinho mais brando. Então o Licínio Minúcio falou, né? Um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto o patrício esboçava um sorriso irônico. Alguns operários lá da herdade, continuou Licínio, viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiaste as pastagens. Quer dizer, ele falou que tiveram pessoas que viram ele tacando fogo. Esse ato redundou em prejuízos, em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males talvez irreparáveis à saúde de 2 servos muito prestimosos. Como nada tens de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venha a erguer as tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Sob o olhar angustiado e lacrimoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou: Senhor, por piedade. Piedade, berrou Minúcio com rispidez. Cometes um crime e imploras favores? Bem se diz que a tua raça se compõe de vermes asquerosos e desprezíveis. E designando o tronco, disse friamente a um dos sequazes: Pessênio, havia-te, vergasta-o 20 vezes. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitável ancião foi solidamente algemado. Imaginem a cena, né? Desde o começo ele vem sofrendo, porque ele não conseguiu ficar quieto, só vem piorando a situação dele, e agora ele vai ser punido, vai ser chicoteado 20 vezes na frente dos 2 filhos. O castigo ia começar quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade: Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco exarada por vós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me a mim a merecida punição. Aceitá-la-ei de bom grado. Então o Gesiel está fazendo exatamente aquilo que ele falou, né? Que se o pai fosse punido, ele iria assumir como sendo ele. O patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios que se caracterizavam por mobilidade extrema e acentuou: Mas não auxiliaste os meus homens a salvar uma parte das termas? Não foste o primeiro a medicar Rufílio? Quer dizer, aí o Lucínio, o Minúcio lá, Licínio Minúcio, está falando, ué, mas eu ouvi dizer também que foi você quem tentou apagar o fogo, quem ajudou meu homem que foi ferido. E aí o Gesiel, para tentar ainda salvar o pai, né, fala: Assim fiz, levado pelo remorso, ilustríssimo, retrucou o rapaz ansioso por isentar o pai do suplício eminente. Quando vi a extensão do fogo comunicando-vos as árvores, temi as consequências do ato praticado, mas agora confesso ter sido o seu autor.
Nesse interim, receoso pela sorte do filho, Joquedebe exclamou intimamente atormentado: Gesiel, não te inculpes por uma falta que não cometeste. Mas, pontilhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou dirigindo-se ao moço hebreu: Está bem. Poupei-te até agora baseado nas falsas informações que me deram a teu respeito. Contudo, terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime em que foi visto, de maneira inegável. E tu pagarás pelo que confessaste espontaneamente. Então, olha isso, não tem nenhum tipo de coisa que eles façam que abrande o que. Quanto mais eles tentam, pior fica. Agora, além do Gesiel não ter livrado o pai, fala assim: seu pai vai continuar pagando pelo que lhe ia pagar, porque a gente sabe que foi ele que fez. E agora você também vai ser punido, porque você confessou. Se é verdade ou não, vai sofrer a punição também. Colhido de surpresa pela decisão que não esperava, Gesiel foi conduzido ao poste de tortura em frente da angústia paterna. Ao seu lado, postou-se o companheiro de Pessênio, que o atou sem piedade aos elos de bronze. E as primeiras vergastadas começaram a lamber-lhe o dorso, impiedosas e isócronas. Uma, duas, três. Joquedebe revelava profunda debilidade. Vendo-se-lhe o peito a arfar penosamente, ao passo que o filho demonstrava tolerar o suplício com heroísmo e nobre serenidade. Então, isso daqui, a gente está vendo, é uma história extremamente pesada, triste, mas a gente infelizmente sabe que é uma história real. E a gente sabe também que isso não aconteceu só naquela época, né? Quantos escravos não foram torturados aqui no Brasil mesmo, dessa maneira muitas vezes impiedosa, né? Então, quanto que o ser humano ainda é capaz de fazer outro ser humano sofrer com a intenção, né, de machucar, de agredir. Então, tudo isso que a gente está lendo aqui são coisas que é o passado da nossa humanidade. E se vamos pensar, né, como a gente tem cada vez mais conhecido, quem é de nós que tem a certeza que não pode já ter estado na pele de um desses agressores, né? Será que a gente já não foi capaz de fazer isso? Porque hoje a gente lê isso aqui meio que achando um absurdo. Mas a gente já esteve nesse passado da humanidade e nós não sabemos o que nós fizemos lá para trás, né? É triste de ouvir. A gente não consegue aceitar hoje. Mas somos nós lá atrás, muitas vezes, né? Então, mas falando que o pai, Joquedebe, estava passando por tudo aquilo, sofrendo muito, porque ele já era um velho, com uma certa debilidade, mas o Gesiel não. Estava passando por toda aquelas torturas lá com serenidade. Ambos olhos fixos em Abigail, que os contemplava excessivamente pálida, entremostando nas lágrimas ardentes que derramava o cruciante martírio do seu espírito afetuoso. Então, imagina ela presenciando tudo isso. A punição terrível ia quase ao meio quando um mensageiro entrou no recinto em voz alta, anunciou ao legado, né, ao Licínio Minúcio, em tom solene: Ilustríssimo, portadores de vossa casa participam, que o servo Rufilho acaba de falecer. Então, olha a notícia que entra na sala. Que aquele que tinha sido ferido de morte, né, no incêndio, acabou de morrer de fato. Realmente não sobreviveu aos ferimentos do fogo. O cruel patrício franziu o sobrolho como costumava fazer nos momentos de explosão colérica. Sentimentos rancorosos lhe afloraram a face. Que a perversidade de egoísmo exacerbado vincara de traços indeléveis. Então imagina, se ele já estava cruel, agora ele entrou realmente numa vibração extremamente
das trevas mesmo. Era o melhor dos meus homens, bradou. Estes judeus malditos pagarão muito caro essa afronta. Filócrio, aplica-lhe mais 20 vergastadas, e em seguida leva-o à prisão, de onde deverá seguir para o cativeiro nas galeras. Galeras eram os navios na época que levavam os escravos, né? Então a condenação dele foi mais 20 chibatadas e levar agora para morrer. Porque vocês vão ver mais para frente. Quem era condenado a ir para as galeras, servir como escravo nesses navios, nunca mais voltava. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita, trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte. E ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Pessênio, renova a tarefa. Esse velho criminoso e sem escrúpulos pagará a morte do meu fiel servidor. Quer dizer, quem foi condenado a mais 20 chibatadas e as galeras foi o Gesiel, que era o outro mandado lá do Licínio Minúcio a dar a punição. Agora, para o velhinho, a pena vai ser mais cruel. Renova a tarefa, né? Esse velho sem escrúpulos pagará a morte do meu servidor fiel. Golpeia-lhe as mãos e os pés até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Olha isso, pediu para que fosse agora chibatada na mão e nos pés dele até deformar, até perder a mão e o pé. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas, ao conjecturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhe buscava ansiosamente o olhar, receoso da hora extrema. As vergastadas continuavam sem trégua. Mas, de uma feita, Pessênio não conseguira equilibrar-se e a aguçada ponta de bronze do açoite lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando o sangue em borbotões. Então, o Pessênio, que estava encarregado de dar a punição para o Joquedebe, para deformar a mão e os pés dele, por um desequilíbrio, acabou fazendo com que a ponta do bronze, né, da chicoteada dele, pegou sem querer no pescoço, né, na garganta do velhinho. E aí pegou uma artéria grande, provavelmente, né, a artéria das principais ali do pescoço, e aí começou a jorrar sangue. Os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, àquele Deus terno e amoroso que sua mãe lhe ensinara a adorar. Filócrio concluíra a sua empreitada. Então, ó, e o Gesiel ainda tomando chibatada, mas aí acabaram as 20 chibatadas dele. Os dois perceberam que realmente o que aconteceu com o pai ali estava muito grave. A fronte de Gesiel erguia-se a custo, exibindo passoso suor tisnado de sangue. Os olhos fixaram-se na irmã muito amada, mas em todo o seu aspecto deixava transparecer profunda fraqueza, que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia sua atenção angustiada com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Joquedebe deixou pender para sempre a cabeça alvejada de cabelos brancos. Então ele morreu. Por conta do sangramento abundante, ali ele caiu a cabeça do Joquedebe. O sangue alagara as vestes e empastava-se-lhe os pés. Sob o olhar cruel do legado, ninguém ousou articular palavra.
Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvo singular. Mas notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, nas quais sobressaíam as carinhosas expressões. Ele ainda não tinha morrido totalmente, né? Ele pendeu a cabeça pela última vez, porque não iria mais levantar, e ainda conseguiu falar: meus filhos, meus queridos filhos. A jovem talvez não pudesse compreender que chegara o momento decisivo, mas Gesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e, num esforço profundo, gritou para a irmã. Quer dizer, Abigail ainda não tinha percebido realmente que ele não tinha mais volta, mas o Gesiel percebeu. E naquele momento gritou para Abigail: Abigail, papai está expirando. Tem coragem, confia. Não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos. Como ele tinha pedido para ela na noite anterior, e agora vendo que o pai ia morrer realmente, e o Gesiel não iria conseguir fazer, pediu para que ela fizesse. Dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias. Então, olha isso, uma fé que para muitos, num momento como esse, vai lá embaixo. Mas eles não. Gesiel e Abigail eram filhos, né, do Criador de profunda confiança. Então, naquele momento, ela com uma fé invejável, a jovem de joelhos fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Então aí ela canta essa prece dos aflitos, que é exatamente assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, da porta de esperança que nunca se fechará. E aí ela, numa canção, né? Porque eles tinham o hábito de fazer as orações deles em forma de canção. E ela faz então essa oração, essa prece dos aflitos, cantando naquele momento que o pai tinha acabado então de morrer. Aquele quadro que, como ele descreveu, né, ninguém tinha coragem nem de abrir a boca, nem dos próprios soldados. Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto semelhava-se-lhe mais a um gorjeio de dor de um rouxinol que cantasse, ferido, numa alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso, que sua atitude geral era a de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com o pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Então ela ainda seguiu cantando, repetindo aquela oração. Penosa emoção apossara-se de todos. Que fazer com uma criança cantando o suplício de seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. Então, olha isso, até os soldados e todos os presentes ficaram emocionados com a atitude da Abigail naquele momento. O próprio questor, quer dizer, o Licínio Minúcio, parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Então ela conseguiu fazer isso, não com a intenção dela, né? Não era essa a intenção. Ela realmente estava pedindo a Deus
para que olhasse por eles que estavam ali sofrendo. Mas com aquilo ela conseguiu realmente causar um mal-estar naquele que era tão endurecido. Abigail estranha a perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Então ela, com aquilo, acabou ganhando a liberdade dela. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores em tom imperioso: Justino, leva essa mulher para a rua e solta-a, mas que não cante mais nem mesmo uma nota. Diante da ordem retumbante, Abigail não terminou a oração, emudecendo instantaneamente, como se obedecesse a estranho estacato. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível, e logo contemplando o irmão ferido e algemado, com quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doloridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera: Acompanha-me. Ela estremeceu. Todavia, endereçando a Gesiel o derradeiro e significativo olhar, seguiu o preposto de Minúcio sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios, Justino, modificando sensivelmente a voz, deu-lhe a perceber extrema simpatia por sua figura quase infantil, murmurando-lhe ao ouvido comovidamente. Então, olha isso, aqueles soldados, eles eram também frios, porque se eles não fossem, eles também seriam punidos. Mas muitas vezes eles agiam daquela maneira, e agora, olha isso, saindo de perto, ele transformou o tom de voz para falar com ela e demonstrou que ele tinha simpatia por ela, mas eles obedeciam ordens, ordens superiores que eram as mais cruéis possíveis. E aí, então, quando ele chegou e levou ela lá para fora, falou para ela comovidamente: Minha filha, também sou pai e compreendo o teu martírio. Se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho. Foge de Corinto a toda pressa. Vale-te deste instante de sensibilidade dos teus verdugos e não voltes aqui. Olha o conselho que ele deu para ela. Vai embora. Aproveita porque esse momento aqui de sensibilidade pode ser passageiro. Abigail cobrou algum ânimo e, sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista, perguntou extremamente perturbada: E meu pai? Teu pai descansou para sempre, murmurou o generoso soldado. O pranto da. Então ela não tinha nem entendido ainda que realmente ele tinha de fato já morrido. Aí o pranto da jovem se fez mais copioso, borbulhando-lhe os olhos tristes, dos olhos tristes. Todavia, ansiosa por defender-se contra a perspectiva de solidão, perguntou ainda: Mas e meu irmão? Quer dizer, eles não tinham nada. Eles só tinham um ao outro e agora ela não tinha mais nada. O irmão tinha sido condenado à escravidão nos navios, né, nas galeras, e o pai tinha morrido. E aí o soldado responde para ela: Ninguém volta do cativeiro das galeras, respondeu Justino com um olhar significativo. Abigail levou as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor. Os gonzos da velha porta rangeram vagarosamente e o seu inesperado protetor exclamou, apontando a rua movimentada: Vai em paz e que os deuses te protejam. A pobre criatura não tardou a sentir o insulamento entre as fileiras de transeuntes que cruzavam apressados a via pública. Habituada aos carinhos domésticos, no lar onde o idioma paterno substituía a linguagem das ruas,
Sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais. Ninguém lhe notava as lágrimas, nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das suas íntimas angústias. Esperava só. Sua mãe fora chamada por Deus anos antes. Seu pai acabava de sucumbir covardemente assassinado. O irmão, prisioneiro e cativo, sem esperança de remissão. Então dá para imaginar o que é o sentimento da Abigail nesse momento. Apesar do sol do meio-dia, tinha a sensação de intenso frio. Deveria regressar ao ninho doméstico? Mas com que fim? Se haviam sido expulsos, quer dizer, até passou pela cabeça dela voltar para casa da onde eles foram expulsos, né? A quem confiar sua enorme desdita? Quer dizer, ela estava perdida, completamente sem saber o que fazer. Lembrou-se de uma velha amiga da família. Procurou-a. A viúva Sostênia, muito afeiçoada, sua mãe recebeu-a com um sorriso generoso da sua velhice bondosa. Desfeita em pranto, a infortunada contou-lhe todo o sucedido. A veneranda velhinha, acariciando-lhe a cabeleira anelada, falou comovida. Nas perseguições passadas, nossos sofrimentos foram os mesmos. Então, olha isso, a velhinha falando que a história dela não é nem muito diferente do que ela estava contando agora. E dando a entender que não desejava reviver as antigas e dolorosas reminiscências, Sostênia acentuou. É indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Que contas fazer agora que todos os recursos desapareceram? Por minha vez, nada te posso oferecer, senão o coração amigo, pois também aqui estou por esmola da pobre família que me agasalhou caridosamente na última tempestade da minha vida. Quer dizer, a Soustênia está falando, eu posso te dar o meu apoio, o meu coração, mas nem financeiramente, nem abrigo eu posso te dar, porque eu também estou vivendo aqui de favor. Desde que aconteceu isso tudo com ela foi acolhida por alguém que se sensibilizou, mas ela não pode, ela não tem o direito de falar, você pode vir morar aqui comigo, na casa dela. Sostênia, disse Abigail, suspirando, meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para ali viver numa vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e a sua fraterna companhia. Que pensas a respeito? Quer dizer, olha, ainda Abigail está pensando em voltar a pedir de novo para o Licínio Minúcio se pode deixar ela morar lá na casinha, mesmo que seja como trabalhadora deles, né? Na esperança de um dia poder, talvez, rever o Gesiel. Notando a indecisão da veneranda amiga, continuou. Quem sabe o questor Licínio se condoerá da minha sorte. Minha resolução talvez o enterneça. Voltarei para casa e levar-te-ei comigo. Ser-me-ias uma segunda mãe para o resto da vida. Então, olha a inocência dela, né? Porque ela sensibilizou ele uma vez com a canção dela, ela achou que ele ainda iria, de alguma maneira, se sensibilizar. E aí já estava até pensando em levar a Sostênia junto com ela. Sostênia conchegou-a de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos. Minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail. Entretanto, não conheces o legado e nem a sua camarilha. Ouve, filha, é preciso que fujas de Corinto, de modo a não incindires em mais duras humilhações. Quer dizer, segundo o conselho, no mesmo sentido, foge, sai da cidade. A moça teve uma exclamação de batimento e depois de longa pausa acrescentou: aceitarei teus conselhos,
Mas antes de qualquer providência, necessito voltar a casa. Para quê? Interrogou a amiga admirada. É imprescindível que partas quanto antes. Não voltes ao lar. A esta hora é possível que já esteja ocupado por homens sem escrúpulos, que te não respeitariam. Convém-te uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição, como Lot e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás. Então, fazendo uma referência, né, a uma das escrituras, né, do Velho Testamento, de que uma das pessoas ali que foram orientadas para que saíssem e não olhassem para trás, aqui olhou para trás, a esposa, né, de Lot, virou uma estátua de sal, de pedra ou de sal, não me lembro, mas o que ela está falando é isso. Lembrando essa história, vai e não olha para trás, não perca tempo. A irmã de Gesiel bebia-lhe as palavras com dolorosa estranheza em face do imprevisto da situação. Passado um momento, Sostênia levou a mão à fronte, como a recordar uma providência oportuna, e falou com animação. Lembras-te de Zacarias, filho de Hanã, aquele amigo da estrada de Sencreia? Aí, quer dizer, ela falou aquilo, aí Abigail falou, aquele amigo da estrada de Sencreia? Ele mesmo, fui informada de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Acaia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis nesses últimos dias o seu único filho. Então a senhora lá lembrou, né, que tinha um conhecido deles que também estava para partir de Corinto, da Acaia, né, da província de Acaia, porque mataram o único filho que eles tinham. Confortada por ardente esperança, concluía com ansiedade. Corre à casa de Zacarias. Se ainda o encontrares, fala-lhe em meu nome. Pede-lhe acolhimento. Ruth é um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternais. Sei que ela te receberá com afagos maternos. Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte. Mas Sostênia fê-la considerar a necessidade do recurso, e decorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem, sob o calor causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho para Sencréia, dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada, a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Sencréia ficava a certa distância do centro de Corinto. Situado de maneira a servir às comunicações com o Oriente, seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas, fixadas de longa data nas regiões da Acaia, ou em trânsito para a capital do Império e adjacências, ou em trânsito, eles estavam ali fixados ou indo para as regiões ali ao redor, né? A irmã de Gesiel chegou à casa de Zacarias dominada por terrível abatimento. Aliado à vigília da última noite e às angústias do dia, penoso cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro, não reparava em si próprio, no mísero estado do seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-a a refletir nas suas dolorosas necessidades. Eu sei que a gente já passou de 1 hora, mas faltam só 2 trechos aqui, porque daí a gente já encerra esse capítulo, tá bom? Então ela conseguiu chegar na casa do Zacarias. Zacarias e Ruth, sua mulher, atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Abigail? O grito de ambos revelava grande surpresa, com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, olhos fundos e vestes em desalinho.
A filha de Joquedebe, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lancinante: Meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa Sostênia lembrou-me vosso afeto no transe doloroso por que passo. Eu, que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e Gesiel escravizado sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Abigail abraçava-se agora a Ruth ansiosamente, enquanto a amiga acarinhava entre lágrimas. Soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer um tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a sensibilizado, exclamando solícito: Dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde nos vamos fixar, mas nós, que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te, irás conosco, serás nossa filha para sempre. E incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, a jovem ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Então eles acolheram, né, finalmente Abigail. Ruth tomou-a ternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduziu-a a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos dois amigos generosos, delirou 3 dias entre a vida e a morte. Então ela acabou sendo ali, ela estava ficando doente, né? E ela entrou nesse processo do corpo de febre e tudo mais, e por 3 dias ela, já bem amparada, conseguiu, mesmo entre a vida e a morte ali, ela conseguiu se recuperar. E aqui então terminamos o segundo capítulo, né, que era das lágrimas e sacrifícios da família da Abigail. Então Gesiel foi condenado a ir para as galeras romanas e o pai Joquedebe morreu. E aí então, domingo que vem, entraremos no terceiro capítulo. Olha lá, tá todo mundo acordado, hein? Menos o Matheus. Ai, o Matheus tá aqui olhando. Tá acordado aqui. É pesado, né? Puxado. Mas é a história. Nossa, Marco, muito puxado. Muito puxado. Então, mas conseguimos concluir. O próximo capítulo eu ainda não vi. Vamos ver, mas aí eu acho que o próximo nós vamos fazer em fragmentos novamente. Certo? Tá ótimo. Mas ficou alguma dúvida? Acho que não, deu para entender bem, né? Deu. Então tá bom. É legal Muito obrigada. relembrar, né? Hã? É legal relembrar. Pois é. Agora com mais detalhes até, né? Às vezes lê alguma coisa que não lembra que leu antes. É. Eu li faz um ano, sei lá. Vamos relembrando tudo então. Certo? Beleza. Muito Beleza. obrigada. Obrigado para vocês todos. Boa Bom semana domingo, para boa todos. semana. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.